Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos, tá bom? A começar do versículo de número 14, versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, dizendo-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmo bem sabeis, este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Vamos dar um salto aqui para o versículo de número 36. Portanto, saiba com certeza que toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, a leitura não foi de toda a mensagem. Eu pulei alguns versículos, mas o texto que fora lido é o texto que descreve o primeiro sermão, a primeira pregação, a primeira mensagem da recém-nascida igreja. A igreja que desfruta da nova aliança. Aliança essa possibilitada pela morte vicária, pelo sacrifício de Cristo Jesus. É a nova aliança e é a primeira mensagem pregada
na nova aliança. E como resultado desta mensagem de Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, 3.000 vidas se converteram ao Rei da Glória chamado Jesus. Você já pensou em uma mensagem ganhar 3.000 almas? Recentemente morreu um grande evangelista. O sobrenome dele era Bunker, é um nome alemão, se não me falha a memória, então não sei bem se essa é a pronúncia. Mas, para se cumprir o que Jesus diz, que aquele que cresce nele faria as mesmas obras do que ele, e as faria maiores, porque ele voltaria para o Pai. Jesus prometeu que os seus discípulos que crescem nele fariam prodígios iguais e até maiores do que ele. Então, para se cumprir esta palavra, Bunker, ele numa mensagem, num sermão, acho que foi na década de 90, ali pelo ano 2000, ele ganhou 1 milhão de almas. Numa grande cruzada na África, ele ganhou 1 milhão de almas. 1 milhão de almas. Você sabe quanto são? 1 milhão de vidas. Jesus, ele no seu ministério terreno, ele não ganhou 1.000 almas de uma vez só. Pedro ganhou 3. Mas esse servo de Deus ganhou 1 milhão de almas. Numa só mensagem. Isso é para a gente dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela se cumpre. O tempo, as culturas e a distância não podem vencer a palavra eterna. Amém? Céus e terra se passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia! Significa dizer que nos dias de hoje, o Espírito de Deus pode usar a qualquer um de nós para ganhar centenas, milhares e milhões de vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos nesta fé. E agora, para enriquecer ainda mais, eu vi o testemunho dele, de como ele começou as missões. Sabe, Deus, ele move a sua mão através da fé. Quando ele chegou na África, porque ele foi enviado pelo Espírito à África, eu não lembro o país da África, mas Deus o desafiou a alugar um estádio. O estádio comportava, acho que era 20.000 pessoas, uma coisa assim. Ele não era conhecido. Ele não era o evangelista que reunia milhares e milhões. Era que nem eu e você. Você já imaginou? Você é enviado, o Espírito Santo aluga o estádio. Primeiro, que ele não tinha dinheiro. Segundo, que não era garantida a frequência de ninguém. Atendendo a voz do Espírito Santo, ele se reuniu com os pastores locais, comunicou o propósito dele de fazer uma grande cruzada, um grande evento, um grande impacto, e pediu o apoio dos pastores tanto levar suas igrejas, como também convidar pessoas. A maioria dos pastores locais não apoiaram a iniciativa. Mas o Espírito Santo continuava dizendo para ele, mesmo assim, alugar, o dinheiro viria e as vidas viriam. Porque uma das preocupações dele não era só em pagar o estádio, eu fazer um grande evento dentro do estádio, sem pessoa, é a maior vergonha do mundo. Sim ou não? Não é?
Quando a gente faz um culto campal, irmão, que vai bem pouquinho, irmão, a gente fica com, né? Poxa, negócio fraco. Mas ele se colocou em oração com o grupo dele, e oraram, alugaram, marcaram, anunciaram, e ficaram em oração, no dia marcado, seriam dias, semanas, 15 dias, se não falha a memória. No primeiro dia ele ficou surpreendido que deu alguns crentes, tipo uns 3 a 4 mil crentes, ele ficou já surpreso. E conforme Deus ia fazendo, porque no primeiro dia a glória de Deus desceu, o Senhor salvou, o Senhor curou, o Senhor libertou. E quando acontece mover do Espírito, o negócio se espalha. No segundo dia veio mais gente, no terceiro, em menos de uma semana, todo o estádio estava lotado. E todos os dias, centenas de vidas se convertiam ao Rei Jesus Cristo. Foi assim que ele começou o seu ministério de evangelista. Amém? Aceitando os desafios do Espírito pela fé. Irmãos, voltando ao texto, eu queria, principalmente para a mensagem de hoje, destacar o versículo de número 22 da mensagem do apóstolo Pedro: homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmo bem sabeis, este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Algo parecido ele vai repetir no finalzinho de sua mensagem. Versículo 36, portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por 2 vezes, Pedro faz questão de enfatizar: vocês assassinaram este homem. Vocês assassinaram este homem. Falar de crucificação é falar de sentença de morte. E quando ele diz que vocês assassinaram este homem, é porque vocês levaram à cruz um homem justo, para ser julgado pela mão de injustos. Vocês são culpados pela morte de um homem justo. E este homem que vocês assassinaram, ele é o Cristo de Deus. Ele é o Messias anunciado nos Salmos, nos profetas, no livro da lei. Ele é o Cristo que havia de vir. Vocês crucificaram o Cristo de Deus. Pedro está dizendo: vocês são culpados da morte do Messias. E a prova que ele era o Messias é que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e ele está assentado à destra da majestade. Os ouvintes ficaram tão cientes desta verdade, foi tão clara, tão clara, tão clara, a denúncia do pecado, que eles se compungiram os corações, ficaram com o coração quebrantado, cheios de culpa.
Pedro denunciou o pecado daquele povo. Ficou tão claro para eles que eles ficaram cheios de culpa. E a resposta do povo foi: o que faremos nós? Em outras palavras, estamos perdidos. Nós somos culpados, estamos conscientes disso. A mensagem deixou claro isso para nós. E agora? Aí Pedro propõe: arrependei-vos e convertei-vos, para que recebam então a graça, a bondade, a salvação. Sim, a palavra seguida foi: se arrependam, se convertam. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem uma saída para vocês: é vocês se arrependerem do pecado que cometeram, e serem batizados neles, ou seja, se identifiquem com Ele, reconheçam Ele como Messias, como Salvador. Então vocês receberão perdão e também a presença do Santo Espírito. Aquilo que vocês viram acontecer foi o Espírito Santo. É como se ele tivesse, estou parafraseando, estou dando detalhes aqui. É como se ele estivesse dizendo, ele está voltando ao início da mensagem. Aquilo que vocês viram acontecer foi o Espírito Santo descendo sobre nós, e agora ele está em nós, pois o mesmo Espírito também pode vir sobre vocês, se vocês reconhecerem o pecado de vocês, se arrependerem desses pecados, e reconhecerem Jesus como Cristo, o Salvador. É a mensagem completa. É a mensagem completa, por assim dizer. É a mensagem evangelística completa. A mensagem evangelística que denuncia o pecado, que mostra o pecador a sua real condição, mostra ao pecador as consequências do pecado. Ora, se eu matei o Cristo de Deus, o que há de ser de mim? Pois contra Deus agi. É a mensagem completa que, depois de anunciar e denunciar o pecado e deixar clara a condição do pecador, anuncia ao pecador que há uma solução proposta pelo próprio Deus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. A graça de Deus que nos alcança, sendo eu terrível pecador, essa graça está disponível a mim. Então logo eu deposite a minha fé e confiança no Senhor, esta graça me alcança, salvando a minha alma. É a mensagem evangelística. Eu não sei onde nós estamos errando, porque nas nossas mensagens não existem pecadores arrependidos, pecadores conscientes, pecadores compungidos, quebrantados, pecadores com medo, pecadores perguntando: o que há de ser de nós? Está faltando alguma coisa nas nossas mensagens. Pois bem, as nossas mensagens, ou as mensagens de muitos púlpitos, estão cada vez mais distantes do Evangelho. Existe um movimento, eu sem saber, irmãos, eu estava confrontando esse movimento, eu estava pregando contra esse movimento, eu nem sabia que existia um. Mas recentemente, nas escutas e depois nas lidas ou nas leituras,
eu fiquei consciente de um movimento, que, como sempre, tanto vem as coisas boas como as coisas ruins. Ele nasce e vem dos Estados Unidos da América, mas vem coisa boa de lá também. Chamado a doutrina da hipergraça. Vou repetir. É o movimento da doutrina, é doutrina, porque ainda está em formação, mas ela já está em muitos púlpitos e igrejas. Acorda, crente. Hipergraça. Você não vai ouvir falar de hipergraça. Você vai ver, você vai ouvir mensagens que a hipergraça, ela está na essência. A hipergraça, ela defende algumas coisas, algumas heresias. Eu queria compartilhar com vocês. A palavra hiper está dizendo que é grande, né? Graça é uma palavra bíblica. Nós conhecemos a doutrina da graça, a graça comum, a graça salvífica. A graça comum é aquela que Deus dispensa a todos. Jesus disse que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, isso é graça comum. Faz descer a chuva sobre justos e injustos. Isso é graça comum, é a bondade de Deus, sem distinção, ele derrama sobre a humanidade. Mas existe a graça salvífica, que é esta graça. Essa graça pela qual nós somos favorecidos. Nós colocamos a nossa confiança no sacrifício de Jesus. E por causa disso, esta fé direcionada ao sacrifício de Jesus, firmada no sacrifício de Jesus, traz sobre nós a justiça de Cristo, o perdão de Deus. Quando Deus se move para nos perdoar, isso se chama graça, porque não há mérito nenhum em nós, é simplesmente a bondade de Deus. É Deus nos favorecendo quando nós merecíamos o seu juízo e castigo, mas o seu juízo e castigo foi lançado sobre o seu Cristo, o seu Filho. Por isso, quando nós nos voltamos para o seu Filho Jesus, não nos resta condenação, juízo, não nos resta castigo, pois foi lançado em Jesus. Então, o que nos sobra? Não. O que nos vem é a graça de Deus, é o perdão de Deus. Isso é graça, é Deus nos favorecendo em Jesus Cristo. Graça salvífica. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas na hipergraça, não é porque existe uma graça maior do que a graça já proposta nas Escrituras. Essa hipergraça defende alguns pontos que vocês vão entender o perigo dela. Primeira coisa, esses pontos foi destacado pelo teólogo Joseph Matera. Ele listou 8 pontos que essa doutrina da graça tem por fundamento, essência. Preste atenção no primeiro: os pregadores nunca falam contra o pecado. Os pregadores nunca falam contra o pecado. Segundo, o pastor nunca toma uma posição firme sobre a santidade. 3, o Antigo Testamento é quase totalmente ignorado. Eu vou dizer porquê, se tiver tempo. 4, os líderes são autorizados a ensinar e a pregar mesmo vivendo abertamente em pecado. 5,
As mensagens muitas vezes se voltam contra a igreja institucional. Essa igreja organizada. Nós somos a igreja institucional, a igreja organizada. Os pastores pregam contra o dízimo. Os pastores pregam apenas mensagens motivacionais positivas. Você vai ouvir qualquer dia desse a teologia do coach. Hipergraça. 8. Os membros da igreja não precisam temer nenhum tipo de reprimenda da igreja. Rapaz, deixa aqui ver essa porta, vai ficar um pouco quente, mas vamos ver se diminui aí. Diminui a interferência. Querido Espírito Santo, estou aqui para pregar a tua palavra, Senhor. Combater as falsas doutrinas, combater as doutrinas de homens e as doutrinas de demônios. Espírito Santo, céus e terra pertencem a ti. Não apenas este lugar que nós consagramos, mas essa rua, à minha esquerda, à minha direita, à minha frente, à minha retaguarda, tudo pertence a ti, meu Deus. Quero te pedir, age com essa interferência, Senhor. Me permita pregar a tua palavra, age contra essa interferência, Senhor. Me permita pregar a tua palavra, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Hoje eu vou ver se eu consigo falar pelo menos do primeiro ponto. Os pregadores nunca falam contra o pecado. O termo pecado normalmente só é mencionado no contexto de perdão dos pecados em Cristo. Ou seja, nas mensagens pregadas pelos promotores da hipergraça, quando ele falar de pecado, ou quando ele usar o termo pecado, é o pecado que foi perdoado. O pecado que foi lançado sobre Jesus. A punição de Jesus por causa do nosso pecado. Sempre nesse contexto. E nunca no contexto de que você é pecador. Esses teus pecados te condenam. Esses teus pecados atraem a ira de Deus sobre ti. Nunca nesse contexto. Porque num outro ponto, eles negam um Deus que pune pecados. Na doutrina da graça, Deus é amor e não é justo, não é justiça. O amor segundo o conceito deles, ou do mundo. O amor que, na verdade, é um amor que não protege, não defende, não corrige. E esse não é o amor de Deus. Deus ama seus filhos. E a todos que têm por filhos, por amar, Ele corrige. É assim que diz a palavra de Deus. Então eles negam e eles não pregam sobre pecado, a não ser nesse contexto, pecado que já foi perdoado em Cristo. Por vezes, recrimina-se as pessoas que ousam insistir no assunto, taxando-as de legalistas e fariseus. Por exemplo, eu que prego contra o pecado. O pecado está sempre aparecendo nas minhas mensagens, como um alerta, como um aviso, como uma chamada, como uma advertência, para que se abandone o pecado. Eu sou visto por esses promotores da doutrina da hipergraça como um legalista e fariseu. Eu não sei se vocês sabem a definição de um legalista. Legalista é alguém que faz algo, que tem um comportamento, que tem uma vida baseado na lei.
Portanto, se ele faz alguma coisa ou deixa de fazer, é porque tem uma lei regulamentando. Por que que eu não mato? Porque tem uma lei dizendo que não é para matar. Por que que eu dizimo? É porque tem uma lei dizendo que é para dizimar. Poxa, pastor, não está certo isso não? A motivação está errada. O legalista, ele faz porque é lei. Ele se submete pela obrigação e medo. E não se submete pela gratidão e amor. Você consegue diferenciar? O salvo tem a lei de Cristo. E ele se submete à lei de Cristo porque ele, primeiramente, ele é grato a Cristo pela salvação que Cristo realizou na vida dele. Ele se submete voluntariamente a esta lei porque ele ama Cristo. E esse amor leva a ele a fazer o que é agradável ao seu amado. É totalmente diferente o legalista do salvo. É a motivação. De forma que o legalista, ele vai fazer se estiver lá mandando que se faça. Se não tiver, ele não faz. O legalista tem dificuldade de fazer alguma coisa que ele não encontra uma lei obrigando ele a fazer, porque ele faz obrigado. O salvo não. Ele faz para agradar o seu amado. Ele tem prazer em fazer porque ele ama. Amém? Muito bem. Então, quem insiste é chamado, né? Coloca esse estigma, esta marca, este rótulo. É um legalista, é um fariseu. Os fariseus eram legalistas. Eu estava lendo e eu fiz questão de ouvir, de ler sobre o lado deles, né? E aí eu encontrei um site, encontrei um defensor, não vou dizer o site, que é para não fazer propaganda, nem vou dizer o defensor. Se alguém quiser, me procure depois. E ele dizendo, um promotor dessa doutrina, ele diz assim: a hipergraça é uma mensagem que dá liberdade ao pecado. Ele vai dizer que nós somos acusados de que a hipergraça é uma mensagem que dá liberdade ao pecado. Aí ele vai justificar. Grande parte dessa crítica é construída sobre a ideia de que damos legalidade ao pecado porque não focamos ou falamos dele o que? O pecado em nossos ensinos. Então ele está confirmando mesmo que ele não fala sobre pecado. Aí ele bota a interrogação: e precisamos falar? Aí ele usa o texto e diz: minha boca proclama do que meu coração está cheio. A plenitude de Cristo. João 1,16. Então ele está dizendo o seguinte: nós somos acusados de dar liberdade, legalidade para o povo pecar. E somos acusados disso, somos criticados porque nós não falamos sobre o pecado. Nossas mensagens não têm. Deveríamos falar do pecado. Ele admite que realmente não está no arcabouço dos pregadores o tema pecado. Significa dizer que se é errado falar de pecado, contra o pecado, o que é o pecado, as consequências do pecado, Pedro, cheio do Espírito Santo, na sua primeira mensagem, ele já começou pecando.
Porque Pedro denuncia o pecado. E é essa denúncia do pecado que faz com que os corações se arrependam e perguntem: e agora? O que vai ser de nós? É a partir da consciência do que é o pecado e da condição de pecador que eles podem agora se arrepender e serem salvos. É mais um levantar do inimigo para desviar pessoas. É por isso que em algumas igrejas não se prega mais contra o pecado, não se disciplina ninguém, ninguém é convidado a se converter, ninguém mais é convidado a confessar pecados, porque nessa teologia todos os pecados já foram perdoados e agora está tudo feito, é só graça, é só graça, é só amor e pronto. É como se depois que eu me convertesse, não houvesse mais necessidade de me arrepender. É como não, é isso mesmo. Nessa teologia, é como se eu não mais houvesse necessidade de confessar os meus pecados. O que é que eu faço com a palavra de Deus, que me chama ao arrependimento, que me chama à confissão de pecado? Eu jogo tudo isso fora. Eu não sei se vocês têm noção, irmãos, de quão destruidora é essa doutrina. As pessoas ficam confiantes, é uma falsa confiança, de que não, os meus pecados já estão perdoados. Todos já foram lançados na cruz, os do passado, do presente e do futuro. Debaixo dessa graça, está tudo resolvido, eu não tenho que estar me preocupando em me arrepender. Eu não tenho que estar me preocupando em confessar os meus pecados. É por isso que também pastor não disciplina nessas igrejas. Eu não entendia, quando me chegou a informação que o pastor saiu de uma igreja porque ele estava ensinando a uns discípulos sobre o pecado, e o pastor Sênio chegou nele e disse: olha, aqui nós não pregamos sobre pecado. Ele disse: mas como assim? Como o povo vai se arrepender? Não, mas nós não precisa mais pregar sobre pecado. E aqui é assim: se você não estiver bem, faça-se o favor e nos faça o favor, se retire. Ele se retirou e abriu uma igreja. E por incrível que pareça, são essas igrejas mais novas, essas igrejas que mais crescem. Dessa, né? É bom, irmão. É bom você estar no culto e você só ouvir que Jesus te ama. Você chega numa igreja dessa, você passou o dia matando no trabalho. Matando. Ganhando dinheiro sem prestar o devido trabalho. O Silas Malafaia ia chamar você de pilantra. Aí chega lá. Aí chega o outro. O outro é agressivo. Deu uma mãozada na mulher. Chega um outro lá. Um adúltero. Traiu a mulher descobriu e tá, deixa, não deixa. Chegou lá meio assim, meio abatido, né? E agora vou perder a mulher, perco ou não perco?
Mas ele chega num culto desse, esses 3 indivíduos chegam num culto desse, e o que ele ouve é: olha, todos os teus pecados foram lançados sobre Cristo, não há mais nenhuma condenação. Você nasceu para ser um vencedor. Você é uma bênção de Deus. E não há nada que você faça que possa afastar de você o amor de Deus. Não falou nada sobre o pecado, só de perdão e graça. Só de amor, perdão não, só amor e graça. Amor e graça. Você é a menina dos olhos de Deus. Você está no centro do coração de Jesus. Terminou o culto, ele não ouviu: seu adúltero. Se você não se arrepender, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Ele não ouviu isso. O outro não ouviu: seu morcegão, defraudador, enganador. Você ganha por serviço que não faz. Você está lançando sementes que você vai colher. Se arrependa. Ele não ouve isso. O outro que bateu na mulher, ele não ouve. Iracundo, violento. Com a mão que você bateu a sua mulher, você vai apanhar. Porque é uma semente que você lançou de agressividade. Você vai colher essa semente. Se arrependa. Ele não ouviu que é um pecador, ele não ouviu que precisa se arrepender. Ele ouviu que ele é a pessoa mais amada por Deus. E que não importa o que ele faça, Deus o ama. Ele ouviu que não importa o que você fez, se na escuridão da noite Deus apaga o seu passado. Deus apaga o passado de quem lança o seu passado arrependido, envergonhado na cruz de Cristo Jesus. Aquele cara, os 3 levantam daquele culto. Se chegaram com algum pesar na mente ou no coração, se alguma dúvida de que adultério era um mal que ele estava fazendo a si e a sua esposa, que ter espancado a mulher e o outro ter prejudicado, defraudado o seu patrão, ele vai voltar e vai continuar defraudando o patrão, o outro vai continuar adulterando, e o outro vai continuar espancando a mulher, ainda vai continuar achando que é amado por Deus, e que Deus está com ele, e que Deus vai abençoar ele. Isso é uma desgraça, isso é doutrina de demônio. Mais um levante do diabo para desviar multidões e apresentar um Cristo que não é o das Escrituras. E todo Cristo que não é das Escrituras, ele encaminha aquele que o segue para o inferno. Irmãos, eu fui orar e, consciente da gravidade disso tudo, eu chorei pelas almas que estão se perdendo e vão se perder por causa desses promotores de um evangelho parcial. Satanás é especialista em fazer mentiras darem certos e passarem como verdades, colocando meias verdades juntamente com essa mentira. Desde lá do Éden, que Deus diz:
Deus disse que se nós comermos, nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, mas vocês serão igual a eles. Igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ele disse verdade, misturado com mentira. Conhecedor do bem e do mal, eles foram mesmo. Era verdade. A mentira é que vocês não vão morrer. Na doutrina da hipergraça, nós temos uma verdade que oculta outras verdades e gera um falso salvo, um pseudo salvo, por assim dizer, um falso cristão. Um cristão parcial não é cristão, irmão, porque Deus exige integridade. Ou é inteiro, ou é pleno, ou não é. Ou é frio, ou é quente. O morno, ele vomita. Bem, não se pode falar mais em pecado. E o que nós vamos dizer acerca das palavras do apóstolo Paulo? Ou melhor, vamos pular para Hebreus, capítulo de número 2. Já estamos perdoados dos pecados. Não há necessidade mais de arrependimento. Não há mais necessidade de confissão. Por isso, não há necessidade mais de falar contra o pecado, denunciar pecado. É como se o crente que iniciou uma caminhada de fé, ele não mais necessitasse, ele não corresse mais o risco de perder a salvação por causa da sua vida de pecado. É isso que eles estão ensinando. Mas isso é mentira, irmão, isso é do diabo. O autor dos Hebreus, capítulo de número 10, ele alerta os crentes. No versículo de número 26, ele diz: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo de número 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está falando de quem havia experimentado da graça, de quem tinha passado pelo processo. Ele está falando aos salvos. É uma carta à igreja. Ele está dizendo: olha, aquele que pisar o sangue da aliança, ele é digno de maior, terrível condenação, pois conhecemos aquele que disse: minha é vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Não resta outra coisa para esta pessoa, que depois de ter sido alcançado pela graça, viver pecando. Como assim? Como assim? Deus não mais pune o pecado. Como assim? Deus não é mais um Deus juiz, um Deus rigoroso. E o que é que nós fazemos com esse texto? Nós rasgamos ele. Ele não está na antiga aliança, ele está na nova. É o mesmo Deus. Porque o nosso Deus, irmão, não há nele sombra de variação. O nosso Deus é imutável. O Deus da antiga aliança é o Deus da nova. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que puniu e
puniu o pecado na antiga aliança, é o Deus que pune o pecado na nova. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que é isso? Você chegou na cruz. E a partir da cruz você iniciou uma caminhada. Nesta caminhada você está aprendendo o que é a vontade de Deus, o padrão de Deus para o seu povo. Você é chamado para viver de forma digna dessa sua posição como filho de Deus. Agora, se você não atentar para isso, aí ele continua: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós? Nós quem? Nós da nova aliança. Nós dessa, quem prefere falar assim, dessa dispensação da graça. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Se nós negligenciarmos tão grande salvação, irmão, não nos resta para nós senão o juízo. Quem conhece o Evangelho e volta a pecar deliberadamente, é como se ele estivesse pisando sangue, que foi o sangue derramado para pagar o preço do perdão dos pecados dele. É como um escárnio sobre o sangue. Por isso o autor vai dizer que é justo, que o autor vai dizer que nos resta um maior juízo para nós que conhecemos. E como assim? Como assim não falar de pecado? Como assim não há necessidade de arrependimento mais? Como assim não há mais necessidade de confissão? Você vai entender umas mensagens assim dos pregadores que tem um bocado de crente que gosta aí. Você conhece Vitor Azevedo? Não escute mais ele não, viu? Ele é promotor dessa doutrina. É um dos principais expoentes aqui no Brasil, da doutrina da hipergraça. Está tudo perdoado. Todos os meus pecados foram perdoados na cruz. Todos os pecados que eu cometer serão perdoados quando eu me chegar a Jesus, arrependido e com fé confessar esses pecados, disposto a abandoná-lo, aí eu alcanço o perdão. É isso que a Bíblia está falando. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, João está falando à igreja, ele está falando do crente, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso e a palavra não está em nós. Todos os pecados que eu cometi antes do encontro com Cristo são perdoados no encontro. Todos os pecados que eu cometo depois desse encontro, eles precisam ser levados a Cristo em confissão, irmão. E com o coração arrependido. Por isso Pedro diz: arrependei-vos. Agora, não querendo deixar de lado a importância da doutrina da graça, a graça, irmão, é esse favor de Deus. Eu estava perdido,
A graça é essa bondade de Deus. Eu estava cego e não sabia de jeito nenhum como acertar o caminho, mas Ele me atraiu à cruz. Isso é graça de Deus. Eu estava com uma dívida eterna, impossível de por mim ser paga, mas na cruz de Cristo, na cruz de seu Filho, Deus me perdoou. Isto é graça. Limpou, rasgou a cédula de dívida, a cédula que era contrária a mim, que estava registrada todos os meus pecados, foi rasgado na cruz do Calvário, e em Cristo eu fui declarado perdoado, justificado. Nele eu sou salvo. Isto é graça. Aleluia. A graça também é um poder que me capacita, aleluia, a servir o meu Senhor. Eu disse, eu queria ler esses versículos aqui para a gente encerrar, porque eu não posso deixar de falar da importância da graça. Eles só destacam o amor e a graça. Eu estou falando que a gente precisa também falar e denunciar pecado, para que o pecador se arrependa e tenha um encontro com essa graça. A graça se estende ao pecador arrependido. A graça, além de ser esse favor que Deus nos concede sem que mereçamos, a graça também nos capacita para servirmos o Senhor. É um poder para servir. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Segundo a graça de Deus que me foi dada, que me foi outorgada, eu, como prudente construtor. Paulo está falando que o seu ministério, como evangelista, como implantador de igreja, ele só foi possível porque ele, Paulo, foi capacitado pela graça de Deus. Em outras palavras, irmãos, a graça de Deus nos capacita para servirmos o Senhor Jesus. É a graça de Deus na minha vida que me capacita para ser um pastor desta igreja, o pregador da sua mensagem. É a graça de Deus na tua vida que te capacita para ser um intercessor, um levita, um ganhador de alma, de forma, se você quer servir melhor o Senhor, você pode buscar em Deus mais graça. Me dá mais graça, Senhor. Esta graça capacitadora para te servir, me dá mais. Em segundo lugar, a graça, ela nos capacita para sermos cristãos. Cristãos melhores, ou melhor, ser cristão. Já ser cristão já é melhor. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número... 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que temos nos conduzido no mundo. Conduzir no mundo é o caminhar cristão. Vou repetir. Conduzido no mundo é o caminhar cristão. Especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Andar no mundo em santidade, em sinceridade, só é possível pela graça de Deus. Fique de pé, por favor. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse versículo. Nesse versículo nós encontramos a seguinte verdade: eu posso ser cristão.
eu posso resistir ao pecado. Andar em santidade é dizer não ao pecado, irmão. E por que eu posso? Porque eu sou forte? Não, porque existe um poder agindo em mim. Existe uma ação divina no meu ser, chamada graça. Pela graça de Deus, eu posso viver em santidade. Pela graça de Deus, eu posso dizer não às tentações. Com a graça de Deus, eu posso dizer não às seduções. Pela graça de Deus, eu resisto toda a proposta do mundo, do pecado e da minha carne. Eu vivo segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, se você não está bem, se você está com dificuldade para resistir o pecado, você precisa de mais graça. Você precisa mais desse poder que te capacita para ser cristão. Aleluia! Se você anda desanimado aí, não quer mais servir o Senhor, você precisa de uma renovação de graça. Oh, aleluia! O amor é a força que nos impele a se sacrificar, a se doar em prol do amado. A graça é o poder que nos capacita para servir ao nosso Senhor. Oh, aleluia! Junta a graça com o amor e você vai ser um cristão que vai andar segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia! Eu quero te convidar nesta noite, irmãos, a buscar esta graça. Não é essa hipergraça que inventaram aí. Essa hipergraça que o pecador não precisa ouvir de pecado para poder se voltar para Deus. Não precisa ouvir denunciar os seus pecados para se arrepender. Que a igreja não precisa ouvir de seus pecados para poder se arrepender. Não, não, não. Isso é um evangelho estranho. Eu quero falar dessa graça. Essa graça que age a partir do ouvir o evangelho pleno, que diz: você é um pecador e por causa dos teus pecados você está se distanciando de Deus, você está indo na direção oposta, mas Deus é bondoso e está te chamando: vem para a minha direção, olhai para mim em todos os termos da terra e sereis salvos, porque eu sou o Senhor, não há outro. Aleluia! Aleluia! Eu estou falando desta graça, dessa graça salvadora, que se move na direção do pecador arrependido, que se volta para Deus, confessando e disposto a abandonar a sua vida de pecado. Eu estou falando desta graça que envolve o novo convertido, desde a sua tenridade na fé, envolve ele e capacita ele para ser um servo do Deus vivo, para servir o Deus e lhe ser agradável a oferta. Eu estou falando desta graça que nos capacita a viver em santidade, a viver a vida cristã conforme a vontade de Deus. Eu preciso de mais graça. Quem precisa de graça assim como eu? Então, irmão, diante da palavra, ore, feche os teus olhos. Ore nesse momento. Nós podemos ser servos melhores. Nós podemos ser cristãos melhores. Foi por isso que Deus disse... Que não canta esse daí, rapaz. Foi por isso que Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Na minha graça eu te salvo.
Na minha graça eu te capacito para ser ministro do evangelho, ser meu servo. Na minha graça eu te capacito para ser um cristão, ser um santo. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, José. A minha graça te basta, Maria. A minha graça te basta, Francisco, Francisca. A minha graça te basta, igreja. A graça do Senhor, ela nos basta. Peça graça ao nosso Deus.